tela que nós vamos compartilhar. Como é que foi a semana dos irmãos? Tudo tranquilo? Irmã Cristina, irmão Newton, tudo certinho? Tudo na paz do Eterno, irmão. Graças ao Eterno. Ah, que benção, irmã. Irmão Newton. Sim, tudo dentro das possibilidades, né? É isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Criador Yahuwá, nós te louvamos, queremos ouvir a tua voz, queremos ser inundados pelas tuas promessas, pelos teus favores, queremos nos sentir parte do teu povo, para tanto nos capacita, nos auxilia com a tua destra. Visite os lares representados através da presença aqui dos irmãos, dos componentes do canal, dos integrantes do grupo Sobrevivência. Permita que teus mensageiros entreguem as bênçãos do Shabá em seus lares e que sintamos as nossas emoções amparadas por Ti, os nossos anseios, as nossas petições ouvidas. Fala conosco, abra nossa mente, em nome de Yahushua. Aleluia. Aleluia. Muito bem, irmãos. Vamos na live passada do Apocalipse, nós falamos sobre o Apocalipse 7, do Apocalipse, né? Hoje nós separamos aqui para os irmãos o Apocalipse 8 e eu vou compartilhar aqui a janela com os irmãos e nós vamos aqui para o início. Eu separei alguns versos, as palavras retiradas dos versos Strong, do dicionário. Eu já disse para os irmãos, eu acho importante lembrar, porque às vezes alguém vai assistir o vídeo depois sem assistir os outros. Eu acho importante lembrar que eu não fico muito à vontade de usar como referência o Strong para o grego, porque o grego, pelo que a gente já observou, todo o contexto do que eles chamam hoje de Novo Testamento tem muito tradicionalismo ali incluído, né? E fica um pouco mais difícil de comparar com o tradicionalismo hebraico, porque o significado das palavras traduzidas já são de palavras gregas. Então, palavras gregas levam a tradicionalismo grego e possivelmente um significado de pensamento tradicional dessa cultura, né, da cultura grega. Mas nós vamos já iniciar aqui. Aí, abaixo os irmãos vão observar aqui que eu coloquei as referências em alguns, outros eu coloquei só o significado de como está lá no dicionário. E enfim, mas está aqui, eu peguei partes do contexto de onde foram ditas palavras semelhantes, tá ok? E nós vamos iniciar então. Mariane vai ler Apocalipse capítulo 8, o verso 1 a princípio. E quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Isso. Então a referência aí no céu, quando a gente abre o dicionário Strong, a gente encontra a região acima dos céus siderais, né? A sede das ordens das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde o Criador e outras criaturas celestes habitam. Então houve um silêncio nesse local, no momento em que for aberto o 7º selo. É importante nós lembrarmos, para pegarmos o fio aqui, que o livro aberto é referente ao povo do Criador, é um livro que envolve as práticas rituais do santuário em relação ao Cordeiro e em relação ao povo dele. Mariane vai dar sequência aqui no verso 2. E viu os 7 mensageiros que têm se postado diante de Yahuwá, e 7 trombetas lhe foram dadas. E veio outro mensageiro e se pôs junto ao altar.
o altar de incenso que encontra-se no santuário ou num santo lugar. Tendo um incensário de ouro, lhe foi dado muito incenso para que oferecesse com as orações, oração dirigida ao Criador, de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos abrir aqui, vamos ver quem é, irmã Maria Betânia. Seja bem-vinda, irmã Maria Betânia, nós já estamos de início e o Criador já vá abençoando, já oramos por você aqui também, juntamente com os outros. Criador abençoe você e sua casa, viu? Bom, nós estamos na sequência, então, seguindo a sequência de que o silêncio foi no local específico, quando for aberto o sétimo selo. Então, agora, dentro do contexto do sétimo selo, nós encontramos mensageiros, especificamente 7 mensageiros que têm se posto diante do Criador. E eles possuem 7 anúncios a serem dados, né, que foram dados a ele e foram comissionados a repassar esses 7 anúncios. Eles estão supostamente aqui, ó, altar, quando a gente vai ver a referência no Strong, altar de incenso que encontra-se no santuário ou no santo lugar, né? Possivelmente nos locais celestes. As orações, né? Onde são oferecidas as orações dirigidas ao Criador. Então são as orações de todos os santos. Elas se achegam ao trono do Criador, lembrando que é justamente sobre isso que nós estamos falando. É de um povo santificado pela proposta que foi dada através do Cordeiro e através de todo um costume transcrito, mostrado para um povo. Então, são orações de pessoas santas específicas. O verso 4, a Mariane vai continuar aqui no verso 4. E a fumaça dos incensos subiu diante de Yahuwá. E o anjo, tem tomado o incensário, o encheu proveniente de dentro do fogo do altar, e o lançou para a terra, e ocorreram vozes, som de palavras expressas, trovões, relâmpagos e um terremoto. Aqui dentro do Strong nós encontramos essa palavra vozes como o som de palavras expressas, né? Trovões, a tradução é trovão mesmo, relâmpagos também. Terremotos a gente encontra ali tremores, né? Coisas parecidas, mas há um sinal de que houve comoção ao esse mensageiro, né? Jogar, né? Lançar para a terra especificamente essa situação. Lembrando, irmãos, que eu não consigo especificar se essa terra aqui é de Adamar ou se ela é Eretz, a terra toda. Mas, seguindo a linha de raciocínio que nós estamos falando respectivamente de um povo e respectivamente de uma situação de ritual sacerdotal, santuário e tudo mais, é específico para um povo, certo? Então, esse som de palavras expressas, ele foi destinado a um povo. Acreditamos nós aqui que não é para a terra inteira. Mariane vai continuar a leitura. E o anjo, aliás, é o 6. E os 7 mensageiros, tendo as 7 trombetas, prepararam-se. Então, esse preparar, eu coloquei a referência do Strong aqui, ela tem referências cabíveis para o assunto. Tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto, né? Uma metáfora. Pode ser também, segundo originário do costume oriental, já é daquela região, de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis, ou preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada
e assegurar as suas bênçãos. Então o verso lá na Escritura a gente encontra assim: e os 7 mensageiros tendo as 7 trombetas para que fizerem soar suas trombetas, né? Então nós encontramos assim. Então, aliás, perdão, pulei aqui, né? Prepararam-se para que fizessem soar suas 7 trombetas. Então, essa preparação é exatamente para a chegada de uma como que eu posso dizer aqui, a palavra não é entidade, né? A gente já coloca de um lado muito espiritual, mas de uma figura, essa é a palavra, de uma figura importante. Então esses mensageiros, quando o anjo toca, né, joga o incensário, quando ele coloca à disposição de determinado povo ali na terra, ele lança do altar esses anúncios, né? Os mensageiros celestes que têm as 7 outras mensagens, eles se preparam, ou melhor, eles preparam, digamos assim, o anúncio para uma pessoa especial, né? Para alguém, uma figura especial que surgirá depois. E aí nós temos o verso 7, muito interessante o verso 7, que localiza exatamente a situação acontecendo aqui. E o primeiro mensageiro fez soar, preparou o caminho, sua trombeta, e houve saraiva e fogo, tendo sido misturado com o sangue. Muito bem, pode seguir, né? O sangue aqui pode ter sentido de sangue propriamente, pode ser de homens, pode ser de animais. Então essa saraivada, esse desconforto todo, acompanhado desse anúncio, veio diretamente para uma situação que nós analisamos aqui dentro do contexto que foi lançado, né? Mariane vai continuar aí. E isto foi lançado para dentro da terra, e a terça parte das árvores foi queimada. Muito bem. O pessoal coloca ali os incêndios que ocorrem pelo mundo, mas nós estamos falando de um assunto espiritual. Nós estamos nivelando a um assunto espiritual. E a ocasião de uma passagem semelhante, que figura exatamente isso, nós encontramos em Daniel 4:10, o significado dessas árvores. Mariane vai ler para a gente. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu e sua visão alcançava até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e seu fruto abundante. Havia nela... terminei. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do ar faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se alimentava dela. Lembrando que esse é um sonho de Nabucodonosor, descrito lá em Daniel 4. E curiosamente, se eu não me engano, está em aramaico, né? O fragmento que existe utilizado para a tradução desse texto está em aramaico, e é uma descrição de Nabucodonosor falando sobre as visões da cabeça dele. Verso 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que sua visão alcançava toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do ar. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Expulsar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo,
e te farão comer grama como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem quer que ele queira. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino será assegurado a ti, depois que tiveres conhecido que os céus reinam. E toda a erva verde foi completamente queimada. Aqui uma classe de pessoas. Essa classe de pessoas aqui, irmãos, nós encontramos a melhor identificação que nós encontramos dentro do contexto para elas é que são os líderes, a liderança, né? Então, quando o Apocalipse 7 diz aqui, e o primeiro mensageiro fez soar a sua trombeta, e isto foi lançado para dentro da terra, e a terça parte das árvores foi queimada. Então, quando esse anúncio é lançado para a terra, e a terça parte das árvores é queimada, né? E toda a erva verde foi completamente queimada também. Aqui nós entendemos essa classe de pessoas como a liderança que antecede os pés da estátua, justamente referente ao povo do Criador. Porque toda a profecia dada para Daniel e toda a profecia mencionada, entendemos assim, dentro do contexto das trombetas, está relacionada ao povo do Criador. O povo que tinha conhecimento das figuras terrenas em relação ao exemplo do santuário celeste, certo? E aqui nós vamos abrir para comentário, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui para comentário, para quem anotou, para quem, né, tem uma outra visão, para quem entende de outra forma, para quem quiser fazer alguma pergunta. Nós vamos interromper o compartilhamento aqui e vamos fazer o uso do comentário agora. Então, aqui no capítulo 4 de Daniel, eu abri aqui, eu achei uma passagem interessante, que está dizendo assim: cortem a árvore seus galhos, arranque as folhas, espalhe o fruto, que os animais selvagens fujam do seu abrigo, que os pássaros abandonem seus galhos. No entanto, deixe o toco com as raízes do solo, como uma cobertura de ferro de bronze e tal. Esta ordem foi emitida pelas sentinelas, a sentença foi anunciada pelos santos, para o conhecimento de todos os viventes, de que o Altíssimo rege os reinos humanos, e ele o dá a quem ele quiser, e faz ascender a eles o mais inferior dos mortais. Eu achei interessante falar sobre os anjos aqui. Muito bem, as sentinelas, né? Irmão Newton, algum comentário? Alguma pergunta? Não, irmão, por enquanto eu estou processando ainda. Entendi. Irmã Cristina? Não? Está ouvindo e analisando. Irmã Maria Betânia? Ela já falou. Falou aqui? Falou? Não? Tá ok. Muito bem, irmãos. A Mari ia dizendo aqui, eu até pedi para ela fazer uma pausa. Ela veio falando sobre o posicionamento das sentinelas ao anunciar, né? Sim. E você quer completar o posicionamento? Não, eu só achei interessante aqui, ó, no verso 14, esta ordem foi emitida pelas sentinelas, a sentença foi anunciada pelos santos, Isso. para o conhecimento de todos os viventes, de que o Altíssimo rege os reinos humanos. Achei interessante, porque na hora que eu abri, eu bati o olho nisso aqui, e como as trombetas têm ligação com os mensageiros, né? Ao mesmo tempo fala de coisas que estão ligadas à terra. Então a profecia de Daniel, ela tem uma ligação direta às revelações que também o profeta Yohanan teve na época dele, né? Então a gente entende que é uma repetição de cumprimentos de profecias, né, que houve no passado, e que ele faz ali tipo um resumo, né, e que algo iria acontecer mais para frente, algumas outras profecias que ainda não tinham sido cumpridas, porém ele como se ele estivesse fazendo um resumo daquilo que já estava se revelando, né, no período dele. Essa profecia, pessoal, ela é referente
ao livro do Cordeiro, né? Nós não podemos nos esquecer que ela está relacionada ao povo que foi entregue toda a promessa e o ritual sagrado celeste em relação ao Cordeiro, para que houvesse uma santificação dessas pessoas, né? Para que estivessem santos na presença do Criador. Então, é muito comum hoje em dia nós encontrarmos o pessoal pregando, procurando exatamente essa queimada da terça parte da terra dentro do contexto. Eu acredito piamente que as cartas de João escritas para as igrejas, para as congregações direcionadas a ela, eram cartas mais objetivas, né? Dentro do contexto de compreensão. Porém, existe toda uma filosofia que antecede o cristianismo dentro do grego e dentro também do romanismo, que vem dar sentidos diferentes a algumas palavras, intenções diferentes. Eu estava comentando com a Mariane ali agora no almoço, eu estava comentando com ela que realmente o cristianismo ele não foi feito para os pagãos, né? Para enganar os pagãos, mas para os pagãos se sentirem, né, ali bem com aquelas informações, né, distorcidas, mas para enquadrar as pessoas que vinham seguindo um movimento iniciado lá pelos apóstolos, e para enganar essas pessoas e incluir elas dentro, né, de uma forma mais suave, né, para que elas aderissem a esse movimento chamado cristianismo e fizessem parte desse paganismo, que para o pagão estava muito claro, né, não era nada de diferente, como foi feito ali na época em que eles colocaram o nome Adonai, né, o título Adonai para o Criador, e incluíram os costumes daqueles povos ali, os cananitas, né, os cananeus, e todos os outros povos que colocaram ali os títulos para que pudessem usufruir de parte das promessas do Criador e querer fazer parte desse povo também. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos ainda distantes da sã doutrina, mas nós estamos tentando caminhar nela. E o que nós encontramos dentro do contexto está por aí. Eu vou compartilhar com os irmãos agora, novamente, a janela aqui do Word que nós separamos, e a Mariane vai ler o verso 8 do Apocalipse 8. E o segundo mensageiro fez soar sua trombeta, e uma coisa como se fosse um grande monte. Aqui nós temos uma mensagem dada, né? O que aconteceu com esse grande monte? O grande monte ardendo em fogo foi lançada para dentro do mar, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. Seria uma outra classe de pessoas. Isso, essa seria uma outra classe de pessoas. A Escritura faz uma menção a respeito de um monte semelhante a esse em Daniel 2, verso 36. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do ar, que fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um outro terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, com o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Quanto ao que viste dos pés e os dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele uma coisa de firmeza do ferro, pois viste que o ferro misturado com argamassa de lama. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Ou seja, né, está muito bem explicado, né?
Quando ao que viste do ferro misturado com argamassa de lama, eles misturarão a si mesmos com semente humana, mas não se achegarão e aderirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Criador do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não será deixado para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que o monte foi cortada fora uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Criador declarou ao rei o que há de ser depois de hoje. Certo é o sonho e segura a sua interpretação. Então, irmãos, nós temos aqui uma representação de uma pedra deslocada também, correto? E supostamente de um monte, né, do Monte Santo. E essa pedra, ela divide, ou melhor, ela esmiuça tudo. Inclusive, eu quero destacar aqui para os irmãos o verso 43, perdão. Eu quero destacar aqui para os irmãos sobre quem esse reino reina, certo? E o verso 38. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do ar, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, esse reinado, ele se torna abrangente, né? O rei, ele vai reinar sobre tudo, segundo a profecia de Daniel. E inclusive em cima do povo considerado separado lá por Moisés. E é interessante aqui nós encontrarmos aqui no verso 43 uma referência dizendo: quanto ao que viste do ferro misturado com a argamassa de lama, eles misturarão a si mesmos com semente humana. Então esses reinados se misturarão com sementes humanas, mas não se achegarão e aderirão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Os irmãos vão perceber que nesse período ficou claro, quando nós temos aquela famosa e comentada por mim várias vezes aqui, situação em que o anjo Gabriel, ele chega até Daniel e diz assim: Daniel, se não fosse Miguel, eu não teria passado pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, há uma mistura, né? Há uma liberdade além do Criador dar a liberdade para que os homens se tornem reis, né? E permita que eles se levantem. Nós temos a situação de principados e potestades estando apareados, né, auxiliando esses reinados. E fica muito claro aqui no verso 43 essa mistura de semente humana com a argamassa oferecida ali na situação da construção dessa estátua, desses reinados, que elas não se misturam, correto? E quando nós voltamos lá para o Apocalipse e nós observamos com essa visão, né, na visão de Nabucodonosor, de Apocalipse 2, ele fica preocupado porque um monte, né, um grande monte sem auxílio de mãos, ele esmiuça toda a estátua no livro de Apocalipse, de Daniel. E no livro de Apocalipse, a profecia diz assim: após o anúncio do mensageiro, ou seja, a ordem dada, uma como se fosse um grande monte, né, uma pedra propriamente dito também, ardendo em fogo, foi lançado para dentro da multidão. Né? Nós sabemos... mar, águas, isso, tudo tem um significado direto com multidão, pessoas, nações. Apocalipse 17:15, confere lá depois. Então, essa pedra foi lançada aí, né? E olha um detalhe, como que esse mar, como que esse reinado foi conquistado, né? Como que isso se tornou
essa conquista foi feita, né? E essa multidão tornou-se em sangue. Então é uma classe de pessoas, né, que eu poderia fazer aplicações aqui, que foram resgatadas pelo sangue, né, propriamente dito do Cordeiro, correto? Porque lembra que uma classe foi resgatada pelo sangue do Cordeiro e outra classe lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então existe uma diferença, né? E continuando a leitura aqui, a Mariane vai ler o verso 9 para a gente, e para completar aqui o raciocínio, antes de nós entrarmos no terceiro mensageiro. Verso 9. E a terça parte das criaturas que estavam no mar morreu. Na multidão. E a terça parte das embarcações, que seria um grupo de pessoas que partilham da mesma fé, Noé, né? igual a Noé, foi destruída. Então toda essa situação nós encontramos ali nos primórdios, no iniciar desse reinar. Quando Yahushua é levado diante do trono do Criador e todo o reino e a majestade é dado a ele, nós vamos perceber que começam a ocorrer as situações que nós sabemos pela história, pela arqueologia, das pessoas, né, de uma quantidade de pessoas que foram mortas e os seus grupos destituídos justamente por causa do sangue, né, por causa dessa situação, desse reinado e desse reinar. E olha como que vai organizando, irmãos. Né? Olha como que vai organizando o contexto dentro da parte espiritual. Mariane vai ler o verso 10. Depois, na parte dos comentários, irmãos, eu vou passar umas passagens bíblicas para vocês conferirem a respeito de mar, ser, nações, multidões e por aí. Verso 10. E o terceiro mensageiro fez soar sua trombeta e caiu para fora do céu uma grande estrela. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste sobre a minha destra e dos 7 castiçais de ouro as 7 estrelas são os mensageiros das 7 assembleias, e os 7 castiçais que viste são as 7 assembleias. Então, caiu para fora do céu uma grande estrela, ardendo como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, que também tem referência de nações e multidões, essas águas e esses rios. Isso. Aí nós classe de pessoas. Nós temos agora outra classe de pessoas que recebem, né, esse anúncio exatamente após o anúncio dado a respeito do reinar lá em cima, né, da pedra que atinge, né, o reino espiritual estabelecido. Então, quando nós observamos nesse ponto, nós vamos encaixando, né? Alguém poderia pensar assim, mas você está forçando o texto. Na verdade, não. Nós estamos tentando encaixar os acontecimentos anunciados dentro da profecia de Daniel, correto? Dentro da profecia de Apocalipse, porque justamente é referente ao mesmo povo. Uhum. Aqueles que foram entregues um determinado ofício, né, a como se limpar, como tornar-se puros através de um sangue, né? É a mesma profecia aos nossos olhos. E a Mariane vai continuar aqui a leitura, o verso 11. E o nome da estrela é chamado Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em amargor, e muitos dos homens morreram provenientes de dentro das águas, multidões, porque elas se tornaram amargas. Então, o que levou esse amargor, esse anúncio amargo a ser dado por um dos mensageiros, certo? O que levou essa multidão a se tornar amarga? O que aconteceu? Vai falar agora no quarto. O que foi que aconteceu que levou esse povo a se tornar amargo? Porque
imaginem vocês, né? Nós estamos falando aqui de um povo, de uma nação, e esse povo começa a observar o que agora? O que está acontecendo? Qual foi o anúncio que o terceiro deu, né? Que tem ligação com o quarto. Isso. Logo em seguida. Mariane vai ler agora a quarta mensagem, né? Do mensageiro que está com o chofar na mão. E o quarto mensageiro fez soar o seu chofar, trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Chega a arrepia. Terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que a terça parte deles fosse escurecida e o dia não brilhe pela terça parte dele, e semelhantemente a noite. Se vocês forem seguir a história, o contexto dizem, né, que é o contexto literal, e arqueológico também diz que é literal, e assim nós vamos juntando o quebra-cabeça e tentando entender todo esse processo. Exatamente nesse tempo se levanta, os romanos se levantam e fazem a troca da liturgia, do calendário, dos tempos festivos, né? Fazem toda a modificação e fazendo como nós havíamos dito anteriormente. Feriu os luzeiros. Isso, colocados no quarto dia da semana para marcar os tempos, as estações, né, as festividades do Criador. O que acontece aqui, irmãos? Quando eu pego... por que você não pegou o sol no grego? Porque lá é sol mesmo, irmãos. Por que você não pegou estrelas? Porque também é estrelas. Por que você não pegou lua? Porque é lua também. Então, eu não coloquei aqui o verso strong para esses termos aqui utilizados, porque eu verifiquei, os irmãos têm a liberdade de verificar depois também, e vocês vão perceber que é exatamente isso. Né? E o que eu acho interessante, quando a gente pega ali Gênesis, quando a gente vê o contexto da criação dos luzeiros, e quando a gente pega esses luzeiros dentro da profecia, o que a gente entende disso? Tanto o sol, quanto a lua e quanto as estrelas, a cada estação, eles estão numa posição diferente. Certo? Vocês podem observar que a cada estação, a cada virada de estação, o sol nasce num ponto no leste. E quando a lua também vai nascer, ela está direcionada num ponto no leste. A lua e o sol, eles não nascem no mesmo ponto a cada estação. Eles mudam de portais a cada estação. A mesma forma os luzeiros do céu. A cada estação, se vocês focarem numa constelação, eu vou sugerir uma aqui. A constelação de Órion, por exemplo. Conhecida como Órion, né? Mas ela tem outro nome de acordo com a escritura. Que tem aquelas 3 estrelas, né, seguidas, conhecidas como 3 Marias. Se você focar nessa constelação, nós vamos perceber que a cada estação ela está numa posição diferente do céu. Então tudo é muito harmonioso, tudo é muito perfeito aos olhos do Pai. Foi feito de uma maneira muito detalhista para que a gente pudesse entender essas situações. E quando acontece um ferimento deles, como está descrito aí, é porque exatamente um povo sugestivo, um povo que aparece aí dentro da profecia, eles querem modificar tudo isso. Ou seja, lá em cima, nos exércitos celestiais, eles continuam seguindo a lei do Criador normalmente. Porém, os homens aqui na Terra, eles fazem um outro tipo de ordem, trocando a ordem dos luzeiros, sendo que não foi trocada, certo? No modo literal mesmo, não foi trocada, porque a ordem do Criador, ela é perpétua, ela não tem variação de mudança. Porém, um homem sempre quis mudar, sempre quis colocar o dedo dele. Então, eles mudam sempre a ordem de quando começa uma estação, de quando começa um mês, de quando que vira, o horário que vira uma data, por exemplo, quando que vira o dia, e por aí vai. Então, de certa forma, foi escurecida terça parte de todos os luzeiros celestiais devido a essa trombeta, esse anúncio do quarto anjo. Porque em determinado período do tempo profético, isso aconteceu mesmo de fato.
né, esse escurecimento dos luzeiros. Foi uma autorização dada, irmãos, e nós não podemos nos esquecer que essa autorização veio no tempo oportuno, no momento que Roma se faz em uso da autoridade, né, dada pelo Criador, permitida, vamos dizer assim, para melhorar aqui o sentido, pelo Criador, para que fizesse essa modificação. Mesmo porque, se os irmãos foram observar lá atrás, no contexto histórico, o reinado romano ele se torna o quarto reino, dentro da profecia de Daniel. E dentro da profecia de Daniel, nós vamos perceber que nesse momento não consegue haver uma mistura de... Não se casam. Isso. Não tem casamento. Por mais que se misturam, a liga ela não acontece. Esse projeto celeste de reinar, ele não se mistura com a semente humana. Justamente porque já não tem cabimento mais. Já não tem o santuário para ser feito o sacrifício aqui, propriamente dito. Né? Nesse momento nós não temos o povo, né, para encontrar no tempo determinado com o seu Criador. Já não tem mais liga e o povo está desfeito. Né? O povo ele se torna, com a mudança desse contexto, dessa festa espiritual que indica o cumprimento de toda a ordenança do que ocorre dentro do santuário celeste, ela é desfeita mediante a autorização ao soar dessa trombeta, desse anúncio, né? E quando a gente chega aqui no verso 13, nós encontramos assim. Mariane vai ler para a gente o verso 13. E vi e ouvi um só mensageiro voando no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 daqueles que estão habitando sobre a terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos, aqueles que ainda estão para fazer soar suas trombetas. Na próxima live nós vamos ver por que houve essa preocupação do ai, né, em relação aos restantes, mas os irmãos já vão observando aqui o desenrolar de toda essa estrutura e o quanto ela envolve classe de pessoas específicas. Nós não podemos esquecer de que a profecia ela é espiritual, correto? Ela é um acontecimento espiritual. E, por incrível que pareça, quando é dada uma profecia direta nos outros livros da Escritura por parte de mensageiros terrenos, os mensageiros terrenos, que são os homens, vamos dizer assim, os profetas, eles chegam para a nação e anunciam assim: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, vocês irão ter determinadas situações envolvendo o seu povo, envolvendo suas famílias, envolvendo seu reinado. Esse é o anúncio do Criador mediante um profeta. Na ocasião anunciada aqui, o que nós temos que perceber que o anúncio ele é escrito por um, digamos, profeta como João, porém a profecia dita ela não é dirigida para um homem em si como forma de acontecimento, né? O anjo aqui, ele chega e anuncia a profecia diretamente de forma espiritual. Então, eu não posso, ao nosso ver, nós não colocamos como um acontecimento físico de fogo na terça parte das árvores, catástrofe na terça parte do mar e uma estrela se deslocando propriamente, fisicamente dizendo, e atingindo as águas e tornando elas amargas, porque que referência isso teria? Só para indicar o fim? Não, tem muito mais por trás disso. O anúncio aqui é espiritual, de um reinar surgido, de um reinar estabelecido, e atravessado na garganta de alguns, incompreensível por outros, e
numa situação aqui, por último, que nós estamos observando, ferindo, dando autorização para que pessoas, né, pudessem fazer a modificação da visão em relação aos marcadores, aos ponteiros celestes, Sol, Lua e estrelas. Então, irmãos, essa é a observação que nós queríamos fazer com os irmãos aqui, né? Trazer essa informação, não formar opinião. Nós aqui, inclusive, estamos dizendo, essa é a nossa visão do contexto, né? Que os irmãos formem a própria visão, que encontrem as suas considerações ao observar o significado das palavras mar, terra, né, Areia, árvores árvore, e tudo mais. Embarcações, tudo isso. Então nós vamos abrir aqui para os irmãos agora para comentários, né, para considerações, perguntas, e os irmãos podem ficar à vontade, tá certo? Ó, travou o mouse de novo, esse mouse está esquisito. Vou mexer aqui, aí destrava. Isso. Interrompendo aqui. E na lista aqui nós temos o primeiro, o irmão Nilton. Tá na fila aqui, irmão Nilton. Comentários, considerações, fique à vontade. Certo. A questão dos tempos, né? A parte do Sol, da Lua, das estrelas, né? Ofendido e realmente a gente entende que isso foi em relação à contagem dos tempos, né? Da mudança, troca do calendário, como se conta o tempo, né? Se é a partir das 0 horas da noite ou às 18 horas ainda, né? Quando o pôr do sol. Isso tudo foi mudado, né? Isso tudo foi mexido, né? E com isso a gente perdeu essa sintonia, né? Que o povo tinha, né? O povo escolhido tinha. Até hoje, né? Os povos têm 2 calendários, né? O civil e o religioso, né? Somente o judaico, né? Perfeito, irmão. E aí a gente perde, né? Toda uma linha de pensamento, né? Que a escritura passa pra gente e que simplesmente foi deixada de lado, né? Porque a ciência tomou o espaço ao longo das eras, né? A ciência foi tomando esse espaço que o Criador tinha dado para os homens como referência de épocas, estações e as festas, né? Os tempos determinados. Mas foi esquecido, acho que muito poucas pessoas. Tá certo que hoje em dia a informação está bem mais desenvolvida, né? Porque isso foi escondido pela maioria das igrejas protestantes. Nunca ninguém falava sobre esse assunto. Quando falava muito superficialmente, não dava a entender, né? E ficou realmente esquecido, né? Ou seja, a ciência humana acabou tomando conta disso, né? Ou seja, a ciência humana se tornou uma religião da qual os homens prestam culto, né? Prestam culto para essa religião chamada ciência que simplesmente esqueceram, né? Esqueceram da verdadeira criação, né? Que o Criador deixou para nós, né? Enfim. Com relação à pedra, né? A pedra a gente encontra pedra em várias partes, né, da escritura, né? E a pedra é Yahusha, né? É o Salvador. Paulo fala, né, irmão? Sim. Essa pedra que foi arremessada em cima dos pés da estátua, né? Em Daniel. Ela
e ela bate em cima de dois reinos, né? Dos pés, né? Que são dos dois reinos de ferro e de barro, né? Que algumas pessoas tipo, entendem que seria dois reinos grandes, que seriam Inglaterra e Oriente Médio, a Ásia, né? Inglaterra e Ásia, né? Mas eles não se misturam, embora eles sejam de poderios, né? E dominação, mas eles não se misturam. Um depende do outro. E é o que a gente tá vendo nos dias de hoje, né? Essas questões acontecerem, né? Mais nitidamente. E provavelmente vai acontecer mesmo, né? Agora, a questão do amargor, quando a pedra cai, a estrela cai sobre a água, né? O amargor. O amargor tem muito a ver com o escurecimento, né? Do sol, da lua, né? O amargor seria o não entendimento das escrituras, o não entendimento da palavra do Criador. E aí as pessoas se tornam... Tem as filosofias que elas queiram seguir, né? E aí ninguém se entende. Porque um crê numa determinada divindade, e aí as pessoas não... ou crê numa determinada divindade ou aceita a divindade do outro. Que seria o tal do ecumenismo, né? Que tanto é falado e pregado aí pelas grandes religiões. Avisa aí, irmão. Irmão, cortando aqui eu abro de novo, tá? Já vou. Já tá no fim aqui Isso, a já chamada. fechou aqui, ó. Shabbat Shalom, tudo certo, irmão. E a cabeça aí, não tá dando nó, não, irmã? Ué, irmão. Porque eu já disse a Mariana que esse negócio de estação não entende nada. Ah, entendi. O irmão Nilton vai concluir o comentário, irmã, e aí a gente já abre pra irmã comentar também, tá? Irmão Não, Nilton. pode continuar. Esse negócio assim de como é de lua, esses negócios assim, a estação não entendo nada, não. Vou só ouvir para aprender. Pode continuar, irmão Nilton. Então, para terminar a questão do sangue, né? Do sangue do cordeiro e lavar as vestes no sangue. Eu vejo que nessa questão tem a ver com a ressurreição, a primeira ressurreição. Ou seja, os mortos que vão ser ressuscitados, eles vão ser ressuscitados pelo sangue do Cordeiro. E os vivos, eles vão ser lavados e justificados no sangue do Cordeiro. Quer dizer, tem uma questão aí que a gente precisa entender, né? Que os mortos em Arusha serão ressuscitados pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que continuarem vivos vão ser justificados, que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não sei se eu me expressei direito, mas é mais ou menos o que eu entendo. É isso, irmão. Não, irmão, é isso mesmo. É a sua opinião, né? O seu ponto de vista é importante. Assim, os que morreram, os que estão mortos, mas já foram julgados, esses não têm parte na ressurreição, na primeira ressurreição. Sim, sim. Eles vão aguardar o milênio. Uhum. No final de tudo é que serão julgados e aí ou haverá uma apelação ou o destino será o mesmo que o anticristo, que o falso profeta. Entendo. Muito bom, irmão. Muito boa colocação. É isso mesmo. Vamos comentando. Agora, irmã Maria Bethânia, falou que não, né? Irmã Cristina, quer comentar alguma coisa?
Não, estou anotando tudo. Então, quando a gente pega o contexto aqui, irmãos, concluindo aqui, quando a gente pega o contexto dentro da sequência do Apocalipse, é lógico que vai ficando mais claro à medida que vai evoluindo para o Apocalipse 9, né, o Apocalipse 10. Aqui em casa, nós, recapitulando aqui tudo que nós vimos hoje, né, nós temos acreditamos, né, dentro do contexto que nós estamos apresentando para vocês, nós acreditamos piamente que essas trombetas já foram soadas, né, no tempo determinado, e nós, aqui em casa, nós localizamos essa trombeta, digamos aqui a terceira, como tendo sido tocada ali dentro, aliás, voltando na primeira, né? Voltando na primeira trombeta, essa primeira trombeta tendo sido tocada ali nos reinados, né? Porque Nabucodonosor sonha com a árvore e Daniel, ele faz a menção da interpretação que é dada para Daniel em relação aos reinados, em relação à árvore, né? Aos reinados, aos dirigentes, aos governantes. E acreditamos também que em sequência à segunda trombeta, nós temos, aliás, em sequência à primeira, nós temos a segunda trombeta, e que ao soar da segunda trombeta, nós temos o deslocamento, o desfecho já feito ali no Quarto Império. Então a nossa visão aqui em relação ao Quarto Império, em não ter união do humano, né, do barro com o ferro, é exatamente essa dificuldade encontrada dentro do contexto de reinados. Porque supostamente para o povo do Criador, né, nós vamos perceber ali, quando Daniel e seus amigos chegam ali na Babilônia, eles deixam muito claro que existe um rei sobre a vida deles, apesar de agora eles serem subjugados. Porém, era costume das nações, né, ter o rei acima de tudo, digamos assim, né? Nabucodonosor faz a estátua, tem a história dos amigos de Daniel que não se prostram perante ela, né? A gente percebe que Nabucodonosor não entende muito bem o que está sendo apresentado para ele. E quando Daniel faz as referências dentro do livro, Daniel deixa muito claro que as referências dos reinados, embora os participantes sejam parte do povo dele, mas a referência era em relação aos reis daquela época, né? Nós temos os reinados representados ali. E o último império representado para nós aqui na estátua é exatamente os romanos, que é representado nessa parte aqui, né, dentro do contexto que encerra. Porque o ferro, ele se estende, ele vai das pernas, ele se estende até os pés, como se fosse algo inteiriço. Porém, existe o barro que está junto. Uhum. É um outro reino, né? Então nós encontramos aqui o mensageiro dando a notícia do deslocamento da pedra, e nós aqui em casa nós localizamos esse deslocamento como o desfecho ali do Império Romano, né? Quando Yahushua ele assume o poder levado mediante o trono, e o Império Romano, né, o povo começa a anunciar isso, que é chegado o reino, né? João vem anunciando, Yahushua anuncia. O caminho, né? Isso. É a própria trombeta tocando, né? O caminho está sendo preparado, sim, literalmente. E aí nós chegamos na ocasião aqui do terceiro mensageiro, que quando ele soa a trombeta, que já foi introduzido na presença do ancião de dias, né? O rei, e é dado todo o poder, toda a majestade a ele. Então agora cai um outro anúncio, né? Um mensageiro vem
e oferece ao mundo esse amargor, essa tristeza, né, para alguns, de que realmente o reino não está mais na mão daqueles que representavam as árvores, né? O reino, as pessoas não seriam mais subjugadas a esse ponto. E nós acreditamos aqui em casa que jamais seremos subjugados por outro império. Até o fim do fim, até o momento em que a Yahushua fisicamente... Até chegar o momento do nosso julgamento, porque nós ainda não fomos julgados. Isso. Só Então, se passarmos pela morte, né? Então o julgamento vai estar consumado. Mas assim, nós acreditamos aqui que só neste momento, né, nessa ocasião ímpar, é que até essa ocasião ímpar, nós não teremos mais nenhum império. Ninguém subjugando propriamente todas as nações ao mesmo tempo, literalmente falando como império, porque nós não encontramos isso mais dentro do contexto. É lógico que nós vamos entrar nesses detalhes posteriormente, mas é assim que nós estamos fazendo o desfecho. Mariane está chamando a atenção aqui, né? Ela fica preocupada. A pergunta, né? As coisas que em breve irão acontecer. Em então, Apocalipse 1. como já foi, né? Alguém vai dizer assim, mas se Apocalipse 1 diz que as coisas que em breve irão acontecer, por que os relatos... Por que as trombetas já foram tocadas, sendo Sim. que anuncia em Apocalipse 1 que as coisas que em breve irão acontecer? Sim. Nós temos que lembrar, eu gostaria de que vocês voltassem, por exemplo, o livro de Apocalipse. Ela já me fez essa pergunta em casa, eu já respondi a ela, mas eu vou responder para os irmãos, porque, se eu não me engano, alguém inclusive colocou isso lá no canal. Mas se Apocalipse diz que em breve irão acontecer, por que João está anunciando uma coisa que já aconteceu? Os irmãos vão recordar que Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Apocalipse 3 é feita uma referência das igrejas vigentes, das congregações vigentes. Quando chega... Eu vou chegar lá onde você quer. Quando chega, ela fica fazendo sinal para mim. Quando chega no momento em que Yohanan vê o livrinho selado, interrompe o processo do que é dito das coisas que irão acontecer. Para as igrejas. Para fazer um relato do que tem dentro do livro. Então nós temos que aprender a separar esse detalhe, porque é uma coisa... Porque lá em Daniel também fala sobre isso, né? Sobre esse julgamento, essa questão de selamento, né? Porque nós chegamos aqui, ó, irmãos, quando termina a orientação dada às congregações, né? Os irmãos vão notar que o mensageiro, ele eleva Yohanan e diz assim: Yohanan, eu vou mostrar para você. A primeira sessão do julgamento aqui, ó, em Daniel 7. Isso. Né? Ela é mencionada, Daniel 7, ela é repetida lá no Apocalipse. Mas eu quero que vocês entendam que quando Yohanan é levado, quando o Criador interrompe a profecia, ela é interrompida exatamente ali no momento em que vai ser descrito tudo que está dentro do livro. O livro do Cordeiro é o resumo geral de princípio a fim de tudo que envolve ele. Então é uma pausa na profecia vigente e futura dada para Yohanan, para mostrar para ele o que tinha no livro, exatamente para fazer referência e para ter como entender todo o processo. Então essa é a nossa visão aqui, irmãos. Nós entendemos que foi colocado assim, né? Nós entendemos que o soar exatamente aí desse terceiro mensageiro, da sua trombeta, né? Ocorre, como o irmão mencionou, o amargor. Nós temos a estrela do amargor aqui, e nós temos o quarto mensageiro demonstrando o desfecho em relação aos tempos determinados. Roma, ele não só esconde o calendário do Criador, ele quer interromper o processo dos tempos determinados, fisicamente e espiritualmente. Só que agora não dá mais
E nós íamos, eu estou até antecipando, né? Agora que eu comecei eu vou falar. Só que agora não dá mais para eles interromperem, porque o reinar não está mais nas mãos dos principados e potestades contrários. Entende? Então não tem como interromper ou atrapalhar o processo do tempo determinado pelo Criador. E é exatamente por causa disso que hoje nós temos a condição de entender sobre isso. Porque exatamente como o Rogério falou, quebrou essa situação em que os sentinelas, os principados e potestades estavam sobre algum poder ou alguma autoridade. Foi quebrado através do Messias. É por isso que hoje, que nós nos consideramos o restante das nações, nós temos condições de estar entendendo a profecia ligada aos tempos determinados e ao calendário do Criador. Porque se a gente for fazer uma visão geral da Escritura que nós temos em mãos, o calendário do Criador ele está do princípio ao fim. Vocês se lembram, irmãos, o que Paulo disse? Contra quem era a nossa luta? Vocês se lembram? Pois é. Paulo foi objetivo. A nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Muito bem. Então, essa é a nossa luta. Então, a parte física agora está subjugada em termos espirituais, né, espirituais, digamos assim, ao reinar do ungido. Algum comentário? Alguma colocação para nós fecharmos aqui? E se alguém quiser continuar depois comentando. Se ficar assim muito corrido aqui, depois vocês tornam a assistir o vídeo quando estiver no canal. Se precisar de anotar alguma coisa que às vezes não tem como a gente falar aqui, vocês vão anotando depois, né? Que aí a gente vai conversando através do WhatsApp, né? E tudo mais. Mas às vezes que fica corrido por causa do tempo do Meet, né? Que tem um tempo determinado para desligar, né? Mas é tranquilo. Irmã Cristina não. Irmã Maria Betânia. Também não. Também não. Irmão Newton. Voltando à questão do amargor, né? Quando a estrela cai no mar e traz o amargor. Eu estava pensando o seguinte também, que tem tudo a ver com a vinda do ungido. E naqueles que creram na vinda dele e naqueles que não creram na sua vinda. Seria mais ou menos aquela passagem, né, sobre comer o livrinho, né? Isso. Na boca era doce como Isso. mel e no estômago era amargo, né? Se tornou o livro, amargo. exatamente o livro do Cordeiro, irmão. É exatamente o livro do Cordeiro. Então parece que tem alguma conexão nessa questão, né, da estrela, né, que cai sobre o mar, né? Ou seja, aqui é a divisão, né, pelas duas partes, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né? Que um crê que o ungido já veio e o outro não crê, né? Só que um crê na lei e o outro não crê na lei, né? Não observa a lei, né? Então aí tem um amargor aí entre os dois irmãos, né? Isso. Nós acreditamos aqui, irmão, que esse amargor é presente na vinda espiritual, né? Quando ele é entronizado, né? Dado o poder e a majestade para ele, e vem sido anunciado isso pelos discípulos, Paulo ali e os outros discípulos, as pessoas, algumas realmente não aceitam, né, essa visão, né, essa vinda, essa ordem dada de se pregar, de se anunciar, porque imagina, né, só há um, né,
Yahuwah Ehad, é único. Como que um outro vai reinar? Né? Mas a profecia, ela indica um filho de Davi assumindo o povo dele. E o povo não quer isso aí, o povo não aceita, né? Você fala isso para um judeu, ele escandaliza, ele fica doido. E daí, assim, com todo respeito, né? Mas o povo fica doido, o povo fica nervoso com aquilo, acha que onde já se viu, que como que pode, né, alguém assumir o poder. Mas aceitaram Davi, gente. Eles não pediram um rei, aceitaram Davi. O Criador fala ali, né, em Samuel, o Criador fala, olha, de ti virá um que vai reger as nações. Sim. Aqui em Isaías capítulo 9 fala sobre isso, né? Aqui fala aqui, ó. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. O domínio repousará sobre os seus ombros e a ele será dado o nome. Aqui está em hebraico, né? Pele Yoetz El Gibor, Avi Adzar Shalom, que quer dizer maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. De modo que estenda o domínio e perpetue a paz. O trono do reino de Davi para mantê-lo e sustentá-lo, por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Yahuwah Tzevaot o realizará. É muito desafio, né, irmãos? Agora, para um judeu aceitar isso aqui, encaixar isso aqui na profecia, é bem difícil, né? É um desafio, porque né, irmãos? Tá na Taná, né? A parte a gente tentar dos compreender profetas antigos. toda essa deturpação, né? De frases, de palavras e tentar encaixar para sanar as dúvidas, né? Em relação ao Cordeiro, em relação ao Pai. É um desafio. Em relação às águas, irmãos, eu vou passar aqui vocês anotem aí, se você estiver anotando. Tem umas passagens bíblicas aqui que ajudam a entender a respeito de mares, águas, rios, que tem uma ligação direta com povos. Salmo 68, 22 diz assim: farei voltar o meu povo das profundezas do mar. E lá em Mateus 4, 19 diz: Yahushua disse que faria de seus discípulos pescadores de homens. Concordando com o verso 22 do Salmo 68, mostra-nos as escrituras que do meio das nações da terra o povo de Yahuwah é por ele escolhido e salvo. Em João 7, 38 diz: quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aqui tem uma parte em Ezequiel 47 que o profeta vê as águas que saem do templo e que tornam-se um rio profundo com muitas árvores, olha bem, nas suas margens, passando pelo deserto, descendo até o mar e chegando ao mar. Saravam as suas águas, tornando-se férteis e cheias de vida, que está no verso de 1 a 9. Então, são algumas passagens bíblicas, né, que ajudam, né, a gente a entender a respeito das profecias, certo? Em relação a essas Posso fazer um palavras. complemento? Sim, irmão. Eu ouvi num vídeo desse uma informação assim, que o mar é o pecado. Já viram isso? Não, irmão, não. Tá, o mar é o pecado e o homem é o peixe. E Yahushua disse: vá e seja pescador de homens. Não é interessante isso? Interessante. Uma colocação excelente. É isso mesmo, né? Porque a multidão estando no mar, né? Então o mar está cheio de misturas, né? Então se tem que pescar os homens, né? Faz sentido. É porque, na verdade, também esse mundo nosso aqui era referido como as águas de baixo, né? Esse mundo nosso, né? Das águas de cima. Fez separação das águas de baixo e das águas de cima, né? E apareceu a terra seca. Na verdade, nós estamos num lugar, geograficamente falando, de acordo com a cosmologia da Terra plana, nós estamos no centro. Porque existem dimensões acima e também existem dimensões abaixo. E existe água acima de nós e existe água abaixo de nós.
Por isso que quando aconteceu o dilúvio, águas de baixo da terra subiram e águas de cima desceram. Né? Então o mar, esse mar que a gente conhece aqui, ele ficou do jeito que está. Ele só foi inundado. Né? Foi, né, jorrando mais água de cima para baixo e tudo mais, e virou uma grande bacia, né, inundada, né, de água, ao ponto de esconder até os topos das mais altas das montanhas, de acordo com a escritura. Então, esses mares, essas multidões, né, têm uma ligação muito forte com as águas. Né? Existem nações, vamos dizer assim, né, seres, né, na divisão de cima, existem seres na divisão do meio, existem seres na divisão de baixo. Como a gente vê que quando Yahushua falou que ele foi pregar os espíritos em prisão, nós acreditamos que esses espíritos em prisão, eles estão dentro de uma dimensão trancafiados, como diz o livro de Enoque, esperando a hora do seu juízo. E nós acreditamos que seja nas profundezas do abismo. Aleluia, irmãos! Tô todo mundo quieto. Ah, sim, aleluia. Aleluia. Nós vamos encerrar com uma oração. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, estaremos disponíveis. Das trombetas vai ficar para a live que vem, né? Isso, para o Apocalipse 9. Isso. Criador nos abençoe e nos guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre nós e nos dê a paz. Aleluia. Aleluia. Shabbat Shalom a todos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, quiser comentar mais alguma coisa, nós estaremos à disposição aqui ainda. Tem uns minutos aqui no tempo.